Glória a Deus, irmãos. Então vamos continuando na nossa campanha. Eu protejo a minha família. Hoje é a 10ª semana, a 10ª volta. Amém? Até a semana passada nós tínhamos falado das 9 voltas que Israel tinha dado ao redor de Jericó. E cada volta tinha um significado. Nós falamos aqui da volta da presença, da promessa, da presença de Deus, da direção de Deus, da obediência, do silêncio, da coragem, da perseverança, da fé e do sacrifício. Hoje nós vamos falar da 10ª volta, que é a volta da unidade e da comunhão. Amém? Veja bem, queridos irmãos, nós lemos na semana passada, dentro do texto da Santa Ceia, nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23, não me recordo bem, mas acho que lemos até o versículo de número 28, falando a respeito da Santa Ceia. Porque a própria Santa Ceia, assim como cada volta que Israel dava ao redor de Jericó, por que cada volta tinha um significado? Que era para trazer memória. São valores e coisas importantes que a gente não pode esquecer. Tudo isso que nós ministramos até aqui são coisas que nós não podemos esquecer, irmãos. A gente não pode deixar na última gaveta das lembranças. Da mesma forma, é por isso que a Santa Ceia nós comemoramos todo mês, porque a Santa Ceia é um memorial, é para nos fazer lembrar que nós temos um Salvador, nós temos alguém que cuida de nós, temos alguém que nos resgatou, alguém que pagou o preço no nosso lugar, alguém que permitiu que fosse cravado lá na cruz do Calvário, em cima das suas mãos, toda a maldição, toda a chaga, toda a enfermidade, todo o problema, toda a angústia, tudo foi cravado lá. Só que como seres humanos, nós temos uma tendência de esquecer, principalmente quando vem o problema, quando vem a adversidade, quando vem o vendaval, quando vem a luta. Nós somos tentados a esquecer que nós temos um Deus poderoso. Nós esquecemos, lembramos assim, nós temos a lembrança de quem é Jesus, mas esquecemos que nós fazemos parte disso. E aí quando vem a luta, o problema muito grave na vida da pessoa, ela deixa de pensar que esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e venceu tudo e fez uma promessa. Que se nós crêssemos, tudo seria possível. Então, trazer a memória, fazer menção, é para que a gente não esqueça quem que nós somos, irmãos. As promessas que existem na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Bom, no texto que nós lemos a respeito da Santa Ceia, nós vamos até o versículo 28. Agora, ouça o que diz o versículo 29. Diz assim, 1 Coríntios 11, 29 diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse é o texto da ceia, é a orientação a respeito da Santa Ceia. O que isso quer dizer, irmãos? Que quando eu participo da Santa Ceia, um dos principais símbolos da Santa Ceia é a nossa comunhão. A comunhão tanto nossa com Deus, como também a comunhão entre os irmãos. Porque o participar da Santa Ceia, nós participamos todos juntos aqui em comunhão. Amém? Então, uma das coisas que representa a Santa Ceia é a nossa comunhão. Muito bem. Agora a Bíblia diz que quando eu vou participar da ceia, eu não posso fazer de forma indigna. Como que é participar da ceia de forma indigna? Em primeiro lugar, não fazendo uma análise de si próprio, que é o autoexame, né? Examinar a vós mesmo. Nós temos que examinar a nossa vida como é que está. E a outra forma de não participar é não discernindo o corpo. Então, se eu não discerno o corpo, eu vou participar da ceia de forma indigna. O que é discernir, irmãos? Discernir é entender, é compreender, é ter entendimento do que é aquilo. Agora a Bíblia diz que eu tenho que discernir o corpo. Agora, em primeiro lugar, eu preciso saber o que é este corpo. Efésios capítulo 5, versículo 23 diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja.
Esse texto, o apóstolo Paulo está falando a respeito de casamento, e ele diz que o marido é o cabeça da mulher, o cabeça da casa. Só que ele faz uma referência a quem? Ele faz uma referência a Jesus, e diz assim: assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então aqui eu começo a identificar o que é esse corpo, que lá no texto da Santa Ceia diz que eu tenho que entender esse corpo. Esse corpo eu já entendi então que ele tem um cabeça, e o cabeça desse corpo é Cristo. Vamos ver um outro versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó: e ele, Cristo, né, é o cabeça do corpo da igreja. Então o corpo é a igreja. Então quando eu tenho que discernir o corpo, na verdade eu estou dizendo que eu tenho que entender a igreja. Eu tenho que entender, eu tenho que discernir, eu tenho que compreender, eu tenho que fazer uma análise do que é a igreja. Qual é a minha participação nesta igreja? Vamos ler um outro texto para você entender melhor. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o 27, diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? O que é esse corpo? Esse corpo é a igreja, que tem Jesus como cabeça. E quando nós falamos em igreja, irmãos, não é igreja física, não é a instituição igreja, não. É a entidade igreja, formada de pessoas. Hoje o que nós estamos vivendo aqui é um momento de comunhão. Só que para Jesus, a comunhão é a inserção no corpo. Quando uma pessoa chega na igreja, ela se converte, entrega a vida para Jesus, ela começa um processo de comunhão, para ela ser aceita e agregada à igreja. Mas é apenas o início. Por quê? Porque a comunhão não é unidade. Eu vou mostrar para vocês uma pequena dinâmica, para você entender o que é comunhão e o que é unidade. Você entende? Você tem entendimento, né? Faz de conta que esse aqui é a entidade igreja, certo? E essas laranjas aqui, cada uma delas é um irmão da igreja. Vou dar alguns irmãos de exemplo aqui, né? Digamos que essa laranja aqui é o Jonathan, essa outra laranja aqui é o Rodrigo, essa outra laranja aqui é a Kelly, essa outra laranja aqui é o irmão Jorge, essa outra laranja aqui, deixa eu ver, tem mais quantas? Mais duas. Não tem laranja para todo mundo, tá, gente? Essa outra laranja aqui é o Michael, e essa outra laranja aqui é o Erivelto, ok? Então tá aí, ó. O que nós temos aqui? Nós temos uma igreja formada de pessoas que têm comunhão. Elas vêm, elas participam juntos da Santa Ceia, elas estão juntas ouvindo a palavra, mas elas ainda só têm comunhão. Quando uma pessoa é tirada da igreja,
A gente até percebe a ausência, mas a gente não sente nada. A gente percebe a ausência da pessoa, mas a gente não sente nada, porque a gente se acostuma. Daqui a pouco aparece um outro e acaba substituindo. Quando nós vivemos só na comunhão, é assim que nós nos comportamos. Eu posso a qualquer momento tirar daqui o Jonathan. Muita gente vai sentir falta dele no começo, mas todo mundo vai se adaptar com a situação. Agora, você quer saber o que é uma igreja que tem unidade de verdade? Essa é uma igreja que tem unidade de verdade. Tenta tirar o Jonathan daqui de dentro. É uma missão impossível. Uma igreja que tem unidade, ela precisa do quê? Precisa que a pessoa ela deixe de ter apenas comunhão e comece a ter unidade. Como é que eu posso ter unidade com a minha igreja, irmãos? É quando eu me torno um membro do corpo de verdade. De verdade. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Qual é a irmã que está de brinco aí? A irmã de brinco aí. Quem? Está de brinco, irmão? Tá. Consegue tirar o brinco? Consegue? Tira para mim, por favor. Tira o alcance para mim aqui. A irmã Adriana usa um brinco. Esse brinco, ele, olha, eu acho que quase faz parte do corpo dela, né, irmã? Que está até difícil de tirar. Teve que furar a orelha, depois eu te devolvo. Para furar a orelha para poder colocar. Está aqui o brinco, que a irmã vai com ele para tudo quanto é lugar. Ela vai para o trabalho, ela vem para a igreja, ela vai no mercado, vai na farmácia. Arrisca capaz até de dormir com o brinco, né? Então, esse brinco já quase faz parte da vida dela. Agora, você quer ver uma coisa? É bem forte esse brinco, não vai quebrar, não? Vamos ver. Vê se tu vai sentir alguma coisa aí? Não, não doeu. Pode quebrar, não quebrei, tá? Pode quebrar o brinco, que ela não sente nada. Agora, irmã, por favor, tire a sua orelha e me alcance aqui. Não dá, né? Tem muito irmão que é um brinco dentro da igreja. Ele tem comunhão. Ele anda grudadinho com a igreja. Mas ele não tem a unidade. Por isso que quando o diabo arma uma cilada e arrasta ele da igreja, acaba não doendo na igreja. Acaba não doendo. E aí, o primeiro pensamento qual é? O culpado é a igreja. O culpado é o pastor. O culpado é o líder da célula. Agora, mas quem que é o culpado de verdade? É a pessoa que queria apenas ser um enfeite dentro da igreja. Ela não quis ser um membro do corpo. Ela não quis fazer parte do corpo de verdade. Ser um membro importante. O que é ser um membro, irmão, do corpo? É ser alguém ativo, participativo, envolvido. A irmã Adriana, ela pode de repente resolver segunda-feira ir trabalhar e dizer assim, ó, vai ficar em casa o meu brinco, mas a orelha vai ter que ir junto, porque a orelha faz parte do corpo dela. Quando eu me torno um membro de unidade de uma igreja e eu faço parte de um corpo, para onde for o corpo, eu vou também. Por lado que o corpo for, eu vou também. Aí eu entendo que eu tenho unidade e eu realmente faço parte daquele corpo. Agora, quando eu me torno apenas um enfeite no corpo, alguém que quer participar, eu também deixo de ser beneficiado. Quando Israel, você vê, Israel deu 9 voltas ao redor de Jericó, 9. Só na 10ª que Josué passou essa informação para eles e disse assim, ó, para nós alcançarmos a vitória, que é derrubar o muro de Jericó, nós precisamos agir com unidade, nós precisamos aprender. Então 9 voltas marchando juntos ao redor de Jericó, eles deixaram de ter comunhão e passaram a ter unidade, e todo mundo começou a enxergar como aquilo um desafio para eles. O derrubar o muro de Jericó não era uma vitória para a nação de Israel, era uma vitória individual para cada um deles. Quando eu faço parte de um corpo, irmãos, é assim que eu consigo derrubar as muralhas de dificuldade, de barreiras, de problemas que surgem na minha vida. Enquanto eu não entendo esse princípio bíblico, eu continuo mantendo comunhão com os irmãos, mas eu ainda não sou do corpo. Eu não sou do corpo.
se eu não tenho uma função específica dentro desse corpo, se eu não tiver uma função a ponto de ser importante dentro desse corpo, e aí o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele diz: não importa qual seja a posição, desde que seja importante no corpo. Ele disse: o olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, mas eu tenho que aceitar que eu tenho essa responsabilidade, que eu sou parte do corpo. A Bíblia diz assim: quando o irmão padece, a igreja padece. Quando o irmão se alegra por uma conquista, a igreja se alegra também. É esse sentimento que nós temos que ter. Que quando o irmão está sofrendo, nós temos que sofrer junto. Quando ele estiver chorando, nós temos que chorar junto. Quando ele estiver se alegrando, nós temos que se alegrar junto. Porque a conquista dele é a conquista nossa. Quando ele tem uma batalha para enfrentar, nós vamos enfrentar essa batalha junto, em oração, em jejum, em busca de Deus. Quantas vezes você sentiu vontade de não vir para a igreja e disse assim: não, hoje eu não vou na igreja até porque eu estou bem, não estou precisando de nada. Mas você chegou a se perguntar se lá na igreja existe algum irmão que de repente está precisando que eu esteja lá para dar um abraço nele, para orar por ele, para dizer uma palavra profética para ele? Esse é o sentimento de quem quer ter comunhão, não de quem tem unidade. Quem tem unidade compra a briga, compra a batalha e diz: não, eu faço parte desse corpo e eu sou importante nesse corpo, sim. Uma vez uma pessoa aqui dessa igreja chegou para mim e disse assim: pastor, fazia um tempo que não vinha na igreja. Aí eu fui conversar com essa pessoa, falei assim: pô, irmã, tá, irmã não tem vindo na igreja e tal, né? Aí, mas pois é, pastor, mas eu acho que até nem estou fazendo falta. Eu não falei para ela, mas por dentro eu fiquei pensando, né? Você não está fazendo falta nenhuma, irmão. Infelizmente você não está fazendo falta nenhuma. Porque a tua contribuição como corpo de Cristo é zero. Não havia nenhuma contribuição da parte dela. É por isso que realmente, às vezes, algumas pessoas somem da igreja e depois dizem assim: ninguém me procurou, pastor. Porque era simplesmente uma laranja. Tinha comunhão, mas não tinha unidade. Quando nós temos unidade, irmãos, o diabo não nos tira de dentro do corpo. Você jamais se afastará, porque você tem unidade. A partir do momento que você começar a ter unidade, além do diabo não poder te tirar, você vai começar a experimentar as grandes vitórias que Deus tem preparado. Não é individualmente para mim. Você ouve alguns irmãos contando testemunho, às vezes daquela sensação: ah, mas Deus escolheu alguns. Não. A bênção é genérica para toda a igreja. É para toda a igreja. Só que aqueles que têm mais unidade se beneficiam primeiro delas, porque estão mais envolvidos com o corpo. Então, quando a bênção chega, eles estão mais envolvidos e eles saboreiam primeiro a bênção. E aqueles que não estão tanto, correm o risco de não saborearem a bênção, porque perde o momento de receber a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quero que você fique em pé para mim orar por você. João, entrega o brinco da irmã aí, não se esqueça. Obrigado, irmã, que Deus abençoe. Feche os teus olhos, pega na mão o folheto da campanha. Vamos orar pela tua casa e pela tua família, pedindo que Deus venha abençoar, que você comece a ter unidade. Quando Israel entendeu isso, Israel começou a ter unidade, um povo unido. Na 10ª volta, eles marcharam unidos. Quem olhava não via milhões de pessoas. Quem olhava via um povo marchando. É isso que Deus quer, que você tenha unidade da tua igreja. Porque daí onde você marchar, você vai marchar junto com a igreja. As tuas conquistas serão as conquistas da igreja. A igreja não vai conquistar apenas algumas conquistas, será de todo mundo. A igreja vai conquistar. Pai, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor Deus, nesta manhã, completando a nossa 10ª semana, a semana da unidade, pedindo em nome de Jesus que o Senhor abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, nesta manhã participando, Pai, com a tua graça e com o teu poder. Abençoa a nossa campanha da família, Senhor. Ó Deus, nós declaramos que estamos protegendo a nossa casa, estamos protegendo a nossa família e queremos declarar a bênção e a vitória na vida de todos. Esse domingo especial, Senhor Deus, que é o domingo do Dia dos Pais, que o Senhor abençoe grandemente a cada um com a sua graça e o seu poder. Que o grande amor de Deus Pai,
A graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. Amém.